Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá para um especial, estequiometria, aprendendo estequiometria com 10 questões do nosso queridíssimo Enem, beleza? O papo é o seguinte, para aquela galera que tem facilidade, cara, já vai na listinha, já tenta fazer as listinhas e vê se está tudo ok com a estequiometria. Vamos fazer todos os casos de estequiometria, beleza? Da simples até a brincadeira com excesso. Inclusive, botei questões com reação e uma sériezinha de questões que não tem a reação. Porque o papo do Enem, muitas vezes, é trabalhar com a interpretação de texto. E aí, meu amigão, a gente tem que ir direto ao ponto, né? Pegar as informações mais importantes, muitas vezes num texto grande e muitas vezes num bolo de informações que, cara, nem precisa, beleza? Então a gente vai fazer todas essas questões numa sequência, tá? Cronológica do conteúdo. Tranquilão? Beleza? Então, solta a vinheta! Pronto, galera, vocês já estão com a questãozinha 1 aí. Quem quiser pode pausar aí o vídeo, ler com calma, beleza? Ou chega aqui comigo que, cara, as informações necessárias para a nossa questãozinha eu já vou sempre colocar para vocês. Inclusive, reparem só, botei as opções. Galera, quem está assistindo esse vídeo provavelmente vai fazer o Enem, tá? Então, qual é o papo? Meu irmão, Enem, se você for para a prova achando que vai fazer todas as contas, você tá lascado, beleza? A ideia é trabalhar com as opções e não fazer todas as contas. Só que isso exige treino, exige confiança. E a confiança só vem com muito treino. Então, filhão, vamos começar a treinar, visualizar isso aí, porque eu espero não precisar fazer contas com vocês. Beleza? Vamos lá. Então, galera, ele me deu aqui uma reaçãozinha não balanceada. Isso é já o primeiro papo que eu tenho que ficar de olho. Se as reações, eu tenho duas pratinhas aqui, uma só aqui, epa, já lambuzou, tá? E ele me deu essa quantidade do sulfeto de prata e quer saber a massa da prata, né, produzida. Bom, o papo é o seguinte, galera. Para essa primeira questão, eu botei aqui a receita do Vitão, tá? Mas não vou deixar para as outras, porque muitas vezes eu vou precisar de mais espaço para deixar tudo organizadinho, bonitinho para vocês. Mas aí qualquer coisa vocês retornem aí ao vídeo da questão 1, que ela vai estar aqui bonitona para vocês. Beleza? Eu organizo, por isso que eu chamei receita do Vitão, mas tem inúmeras formas de se fazer. Porém, galera, a ideia da estequiometria, ela vem muito, né, com as famosas leis ponderais. Você já ouviu a lei de Lavoisier, né, que é aquele papo que nada se constrói, nada se destrói, tudo se transforma, ou seja, a quantidade de massa tem que ser a quantidade de produtos, né, a conservação das massas, e a lei de Prost, que trabalha com as proporções. Opa, Vitão, proporção, razão e proporção lá na matemática é regra de 3. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é regra de 3, porque a estequiometria ela surge exatamente com essa ideia de você saber o quanto é produzido, ou se fosse o oposto, se a quantidade que eu tenho aqui do produto, qual que seria a quantidade do reagente necessário, ok? Então isso na indústria, no laboratório, isso é muito utilizado, galera. Isso é o básico do cálculo químico, beleza? Então a gente precisa padronizar. E principalmente você que tem dificuldade com química, cara, se você não vai fazer direito, cara. O que você vai utilizar da estequiometria na tua vida? Nada. Então, para a prova, padroniza, beleza? Eu sou um professor de concurso, beleza? Então, de Enem, de vestibular, tá? Eu não estou preocupado se você vai aprender ou não, se você vai utilizar na sua vida ou não. Eu quero que você passe no vestibular, tranquilo? Papo reto, sem né, muita firula. Show? Então, o primeiro lance é o seguinte, balancear a equação. Tá? A gente tem normalmente dois tipos de reação, simplificando bem. Aquelas que a gente consegue fazer somente com o método de tentativa, ok? E as reações de redox, ok? Em que você tem redução e oxidação de, né, às vezes até o mesmo elemento, mas normalmente são dois elementos aí, um sofrendo oxidação e o outro redução, beleza? Normalmente esse segundo caso ele é mais complexo.
Só que esse caso, essa reação é uma reação de redox. Porém, bem simples. Bem simples. Então, eu peguei aqui, ó, né? Dá para fazer na nossa receita de boaça e é até bom para a gente visualizar umas situaçõezinhas. Vamos lá? Então, primeiro passo, se não estiver balanceada, precisamos balancear. Né? Para o método de tentativa, que é o mais tradicional, a gente segue uma linha razoavelmente cronológica aqui, amacetada, né? Que a gente chama de macho, ok? Que a gente vai, ó, da esquerda para a direita, seguir essas prioridades para o balanceamento. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Essa é a sequência. Então, vamos fazer aqui o balanceamento. Repara o seguinte, cara. De metal, eu tenho aqui a prata e o alumínio. Beleza? A prata aqui, ó, já deu ruim. Eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Agora, o problema é que o alumínio eu tenho 2 e eu tenho 1. Então, se eu já jogasse aqui, ó, vou fazer como se eu estivesse fazendo a prova, tá, galera? 2 e 1, tá? Eu já teria um probleminha. Qual é o probleminha que eu arrumei? Olha só, eu engessei aqui o enxofre, porque eu ficaria com um enxofre, só que do lado de lá eu tenho 3. Vitão, então vou ter que dar uma invertida, vai ter que dar uma adaptada. Isso aqui é um macete, mas não é regra, ok? Então, faz o seguinte, arruma primeiro o enxofre, Vitão. Então, ó, se eu tenho 3, eu largo um 3 aqui. Porque repara só, se eu tenho 3 enxofres, lembra ó, que esse 3 multiplica os dois números, o 1 que não aparece e o 2. Então, fiquei com 6 pratas. Se eu tenho 1, eu boto 6 aqui. Vitão, então fiquei com 3 também enxofres e já tinha 3 aqui. Sendo que eu tenho 2 alumínios, boto um 2 aqui para ficar bonito o alumínio também. Lindão? Show de bola? Então, esse é o balanceamento. Então, isso aqui, esses coeficientes, que chamamos de coeficientes estequiométricos, é quem define a proporção, ok? Eu gosto de organizar o meu segundo passo como a relação da equação. Galera, o papo é o seguinte, na estequiometria ele vai te dar um valor e vai te pedir outro, sempre, beleza? Ele pode te dar reagente, pedir produto, pode te dar produto, te pedir reagente, pode dar reagente, pedir um outro reagente, a quantidade que reage um com o outro, beleza? Isso não tem problema, tá? Mas a ideia é que ele vai te dar um valor e vai te pedir outro. Então a brincadeira é você entender dentro do texto a informação de quem está sendo dado, ok? Pra gente, o quê? Né? Ver quem ele deu e entender quem ele está pedindo. Então, qual é a ideia? Se eu tenho aqui, ó, 2,48 gramas do sulfeto de prata, qual é a massa da prata que a gente vai produzir? Então, a gente está relacionando esses dois caras. O segundo passo é a relação da equação, ó, que para cada 3 mols do Ag2, ok? S, a gente tem 6 mols de prata. Vitão, isso quer dizer que se 3 está para 6, eu posso muito bem fazer o quê? Simplificar essa brincadeira e trabalhar com a relação, ó, vou reescrevê-la, de 1 mol do Ag2S está para o quê? Né? Se eu dividir por 3, aqui ficam 2 mols da prata. Vitão, então eu posso trabalhar com números menores. E deve. Vamos lá. O terceiro passo é transformar as unidades. Como assim, Vitão? Aqui, repare o seguinte, eu estou trabalhando com massa e ele está me pedindo massa. Só que a relação que a gente tem, que é o que encaminha a nossa regra de 3, ela está em quê, galera? Ela está em mol. Vitão, então passo de mol para grama, passo de mol para grama. Então, e se ele me pedisse o volume, por exemplo, na CNTP? Você ao invés de trabalhar com massa, você trabalharia com volume na CNTP. 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros. Show? Essa é a ideia. Então, e se ele me pedisse o número de mols? Você não precisaria transformar. Por isso que eu disse que você vai transformar as unidades quando for necessário. Beleza? Tranquila a ideia? Então, gente, aqui é necessário trocar as duas. Então, vamos lá.
Quanto pesa um mol do Ag2S? Ué, não sei, vou lá na tabela periódica. No Enem não tem tabela periódica, mas ele me deu a massa dos caras, ok? Então, do Ag2S, né? Se o Ag, repara aí, é 108, ok? E são 2, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Isso aqui fica 216. Enquanto o enxofre, ele pesa, olha, ele me falou que para cada mol, 32 gramas, multiplico por 32. Então, isso aqui ficou 8, 4, 248. Então, um mol desse cara pesa 248 gramas, beleza? E aí a gente faz a nossa primeira linha da regra de 3, tá? Então, 1 mol 248 e 2 mols do Ag. Se o Ag é 108, vamos deixar aqui, ó, 2 vezes 108. Cada mol é 108 gramas. Eu prefiro não multiplicar tudo, porque muitas vezes dá para simplificar, beleza? E aí você vai sacando isso aí com o tempo. Agora, Vitão, qual é a massa que ele me deu do Ag2S? Ó, repara que para a esquerda eu vou usar todas as informações do Ag2S. Para a direita, todas as informações da prata. Então, isso quer dizer, ó, que eu vou pegar o 2,48 gramas e descubro o meu X da questão, que é a massa da prata. Beleza? Pronto, acabou. Então, galera, o meu X fica como? Cruz e credo. Só que, galera, a brincadeira da simplificação vai ser fundamental na vida, principalmente do Enem, ok? Isso quer dizer o que, Vitão? Que se eu simplificar esse cara com esse rapaz, ó, isso aqui vai ficar quanto? 0, 0, 1. Show? Tranquilo? 248, ó, 2,48, 001. Simplifiquei. Então, a minha continha ficou 2 vezes 108 vezes 001, ok? Ou seja, a nossa conta ficou, ó, 2 vezes 108 vezes 001. Maravilha? Isso aqui com esse já dá 1,08 vezes 2, ok? Vai ficar 2,16 graminha da prata produzida, ok? Essa conta ficou muito fácil, ficou de dado. E aí, galera, a gente vai, obviamente, encontrar contas muito mais difíceis que a gente vai ter que trabalhar com as alternativas. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa aqui a gente chama de estequiometria simples, beleza? E aí a gente já vai partir, né, daqui a pouquinho para os casos especiais. Maravilha? Então, até daqui a pouquinho. Próxima questão.